Olá, gente. Tudo certinho com vocês? Boa tarde para todos e para todas. É, Faltam ainda alguns minutinhos, né, para a gente começar a nossa, a nossa live, que estava marcada às 15 horas, né? Enquanto isso, eu estou ajustando aqui direitinho para ficar tudo ok. Olá, Joyce Sena. Boa tarde, tudo bom? Pronto. Acho que agora ficou, né? Tá legal aí a imagem? Tá certinho aí? Tá me vendo direitinho, me escutando direitinho, Joyce? Pronto. Tudo bom, né? Pronto. Ótimo. Beleza. Vamos começar a nossa live já já, às 15 horas. Prontinho. Pronto. Esperar só mais alguns minutinhos para iniciar, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pronto. Vamos começar, né? A nossa live. Já tá no horário que nós marcamos, às 15 horas, e nós vamos falar, né? Eu vou falar hoje sobre relacionamento da equipe, porque no início da semana eu tinha lançado uma enquete, né? Perguntando se as pessoas queriam que eu falasse sobre as boas práticas de manipulação de alimentos no serviço de alimentação ou falar sobre relacionamento entre a equipe, né, dos serviços de alimentação. Então, a mais votada, né, vamos dizer assim, foi para falar sobre o relacionamento da equipe, que na verdade é um assunto que muita gente tem interesse, porque realmente é um pouco complicado lidar com a equipe e ao mesmo tempo não é. É complicado assim para quem não tem muita prática de lidar com gente, e lidar com gente é complicado, né? A gente tira por nós mesmos, que às vezes nem a gente mesmo se aguenta, né? Tem dia que nem a gente se aguenta, olha no espelho e a gente não gosta nem do que vê, mas imagina as outras pessoas, né? Então isso acontece. Por quê? Por que isso acontece? Porque cada pessoa tem um pensamento, tem um tipo de cultura diferente, um tipo de criação diferente, né? Cresceram em ambientes diferentes. Então tem bagagens diferentes, tanto de conhecimentos quanto de dúvidas, de crenças limitantes, né, de obstáculos, de dificuldades. Algumas passaram por algumas dificuldades maiores na vida, outras nem tanto. Então, cada pessoa tem uma personalidade, um caráter diferente. Então, é difícil, não é? É um pouco complicado, mas ao mesmo tempo, quando você consegue lidar com essas diferenças, né, de forma igualitária, é você tratar igual pelas diferenças, né? Não é porque uma pessoa é diferente você vai excluir ela ou incluir e excluir as outras. Não é isso. Você tem que aprender a lidar com as diferenças para que todos fiquem nivelados, né? Principalmente numa equipe. Não pode haver preferências, não pode haver, porque eu consigo lidar melhor com fulano. Você tem que aprender, a gente que trabalha em equipe, principalmente, tem que aprender a lidar com as diferenças também para que o trabalho possa andar, né? Então, vou passar hoje algumas dicas. A gente não vai se aprofundar muito nesse assunto de equipe, porque se a gente for falar realmente de trabalho em equipe, a gente passasse o resto da tarde aqui, começasse no outro dia, a gente ainda não terminaria, porque é um assunto muito extenso. Mas aqui eu vou tentar passar algumas dicas
para que vocês, durante o trabalho, tornem esse trabalho menos pesado, vamos dizer, que vocês consigam dar uma direção melhor para o trabalho em equipe, né, que consiga aliviar alguns problemas que às vezes acontecem por bobagem, por besteira, no ambiente de trabalho, porque às vezes acontecem alguns problemas grandes, mas que começaram muito pequenos, com algumas coisas pequenas que seriam facilmente resolvidas, mas por aquelas coisas pequenas não serem resolvidas, acabam se tornando em problemas muito grandes dentro da equipe. E isso não é bom, principalmente para quem trabalha com alimento. Então, para quem trabalha numa equipe, né, que trabalha com alimento, no serviço de alimentação, então você precisa de um engajamento muito grande de todo mundo, porque só basta um cometer um erro e de repente o produto final vai sofrer, né? Aquilo vai ser percebido, aquele problema que a equipe teve vai ser percebido no produto final e o cliente vai perceber. E um alimento é um produto que você não tem como voltar atrás, é muito complicado, né? Você fazer um produto e de repente deu errado aquele produto, não tá bom, ou de gosto, ou de aspecto, ou até mesmo de segurança, né? Um alimento que não está seguro, foi contaminado por alguma coisa, por algum problema que teve, alguma falha que teve, né, durante aquele processo, daquela preparação daquele alimento. E depois a pessoa come, e aí como é que faz para voltar atrás? Uma roupa você faz errado, você consegue consertar, né? Muitas vezes você consegue, faz uma costurinha ali, faz um remendo aqui e tá tudo certo. Mas um alimento, principalmente depois que é consumido, não tem como você voltar atrás. E a qualidade do alimento é uma coisa que os clientes, quem está pagando por aquele alimento, quem está consumindo, ele quer, né, o produto com a qualidade boa em todos os sentidos, não só apenas de sabor, mas também de segurança alimentar, para que aquele produto não faça mal. Então, há muitos aspectos que podem influenciar numa boa ou numa má relação, num mau trabalho, né? Ou num bom trabalho dentro de uma equipe, né? Nós vamos falar, isso pode ser em qualquer equipe de outros setores, mas eu vou focar na equipe de alimentação porque é onde eu tenho experiência, já trabalhei com muitas equipes diferentes, né? É, para quem não me conhece, né? E para quem me conhece também, eu não me apresentei, meu nome é Andrea Campelo, mas no canal, né? Para quem segue já o canal já sabe, eu sou nutricionista e eu já sou formada há quase 11 anos, né? Me formei final de 2010, então já em dezembro agora desse ano de 2021 faz exatamente 11 anos que eu me formei. Então, nesse mais de um século, de uma década, né? Sou velha, mas não sou tão velha assim, mais de uma década, eu já trabalhei em alguns serviços de alimentação, inclusive dei treinamento pelo Senac, eu dei treinamento sobre boas práticas de manipulação de alimentos, em Pojuca, em Porto de Galinhas, a pessoas do setor de hotelaria, supermercado, pousadas, de vários tipos de serviços de alimentação diferente. Também trabalhei em hospitais, também em serviços de alimentação. Então, assim, a gente acaba adquirindo uma experiência com um trabalho, né, de manipulação de alimento e também com a questão da equipe, que também faz parte da manipulação de alimento. Para você ter uma boa manipulação de alimento, um alimento bom, né, um alimento final bom e de qualidade, você tem que estar com a sua equipe entrosada, né? Uma equipe que ela siga os critérios de padrão, de higiene, de qualidade, para que no final, para que todos, né, juntos, seguindo todas esses controles de qualidade, no final, o alimento esteja saudável, né, esteja bem, seja um alimento de qualidade, seguro e de qualidade para que o cliente possa consumir. Então, para isso, todos têm que estar bem entrosados, né? Do gerente, do proprietário, até a pessoa do serviço geral, de manipulação, todos da equipe, né? Não interessa a sua posição na hierarquia, isso não interessa, você tem que cumprir com o que manda, né, a vigilância sanitária, algumas normas, algumas regras, e também tem que ter um bom relacionamento
relacionamento com a equipe, independentemente da sua função e da sua posição dentro da equipe no serviço de alimentação. Todos têm que estar engajados, tá certo? E cumprir com todas as normas vigentes na legislação, né? Principalmente na RDC 216, que aqui é a lei federal, que todos seguem, né? Todo o serviço de alimentação segue, e mais outras normas que existem no município, no estado, que também, se há no seu município, no seu estado, devem ser também seguidas. Mas aí hoje a gente não vai focar nas boas práticas, porque como um assunto que foi mais votado na enquete foi o relacionamento da equipe, como eu falei, que é um assunto bem delicado, bem complicado, então muitas vezes as pessoas preferem falar sobre o relacionamento da equipe, porque acham uma coisa mais difícil, né, de lidar com gente, lidar com as pessoas, do que as boas práticas em si, mas sabendo que essa relação entre a equipe impacta diretamente na qualidade do alimento e na execução dessas boas práticas também. Então vamos lá, para a gente começar, não ficar uma live muito longa, né, muito extensa. O que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte. Então, tem muitas dicas que eu posso dar para um bom relacionamento em equipe. Mas hoje vou focar em três dicas que eu vou dar para vocês, para que eu possa poder ajudar vocês, né? A gente sabe que tem muito mais coisa, se for falar que tem muito mais coisa, cada serviço também tem a sua peculiaridade, tem o seu problema. De repente eu posso falar alguma coisa aqui que você tenha no seu problema, um problema que tenha no seu serviço de alimentação, mas que eu não aborde aqui. Mas essas três dicas são dicas, vamos dizer assim, que são coisas que se você seguir em qualquer equipe que seja, alguns problemas que você tem aí, eu posso não citar diretamente os problemas, mas acredito que se isso for seguido, muitos problemas que há no serviço de alimentação, no seu serviço de alimentação, pode ser sanado, apenas com algumas coisas, algumas atitudes que possam ser adotadas dentro do serviço de alimentação, dentro da equipe, né? Em meio à equipe. Então, vamos lá. Deixa eu ver se tá vendo direitinho. Tá dando pra ver direitinho aí. Vamos lá. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Pronto. Então, bom. Então foi o que eu coloquei aqui. 3 dicas para um melhor relacionamento da equipe em serviços de alimentação. Como eu falei para vocês, isso aqui pode ser adotado para outras equipes? Claro que pode, porque são diretrizes, como se fossem princípios, né? São princípios que, se adotado, eles podem servir para qualquer tipo de equipe. Mas eu estou focando com a minha experiência no serviço de alimentação, né? Mas que são princípios que, seguidos, eles podem servir até para a nossa vida mesmo, né? Até para o nosso dia a dia. Então vamos lá, mas como eu vou falar um pouco das minhas experiências que eu tive, né, no serviço de alimentação, então a gente vai focar nessa questão. Então vamos lá. A primeira dica que eu dou, dica 1, buscar sempre conhecimento, né? Então é importante, deixa eu virar para cá para ver se fica melhor. Deixa eu vir para cá. Então é importante, quem faz parte de uma equipe, né, seja ela qual for, no nicho, né, na área, qual seja a área, então é importante buscar sempre conhecimento. E na área de alimentos, principalmente, porque muitas coisas mudam, tem coisas que tem que ser acrescentadas, coisas que não se fazia antes e muitas vezes começa a ter que ser feito. Então, muitas vezes tem gente que vai trabalhar no serviço de alimentação e ele não tem experiência em outros serviços. E o serviço de alimentação é um serviço que requer muitos cuidados, né? Com higiene pessoal, com higiene dos alimentos, com a manipulação dos alimentos. Então, são muitos detalhes e muitas vezes a pessoa nunca trabalhou em serviço de alimentação e ele não tem o conhecimento. Ele chega numa cozinha de um restaurante e ele é colocado lá e às vezes ele não sabe, pensa que é do mesmo jeito que a gente faz na casa da gente e não é, né? Na casa da gente a gente sabe que tem uma liberdade maior de fazer certas coisas e que muitas vezes
num serviço de alimentação não se pode fazer, né? Porque às vezes por um mínimo deslize, uma mínima coisa feita, aquele alimento é comprometido, ou às vezes não só um alimento em si, mas às vezes uma produção toda é comprometida e aquela produção tem que ser descartada, né? Tem que ser descartada e o prejuízo é muito grande, né? Além do atraso, muitas vezes há um atraso grande na produção, às vezes no almoço, no jantar que vai ser servido naquele serviço, e é tudo atrasado por conta de uma simples manipulação mal feita e teve que ser tudo descartado e o prejuízo financeiro muito grande, né, para o dono da empresa. Então isso não é bom para ninguém, né? Porque se é a equipe, então um prejuízo que um serviço de alimentação tem também é prejuízo para os funcionários. Porque se um serviço de alimentação ele fecha as portas, ou ele tem que parar uma produção, ou ele tem um prejuízo, então isso vai refletir também na equipe. Por quê? Futuramente ele pode ser que o proprietário ele precise cortar custos por essas questões, por esses prejuízos constantes que às vezes vão acontecendo, que às vezes até se torna uma rotina, né? E não deveria. Pode acontecer um acidente, né? De repente uma coisa, mas que seja a exceção das exceções, né? E não por falta de conhecimento e por falta de cuidado. Mas se isso se torna, em alguns serviços de alimentação, se torna tão constante que acaba tendo que ter corte de custo. E muitas vezes reflete na equipe. Vai gente mandada embora, né? Ou às vezes até o próprio restaurante fecha as portas, porque não está conseguindo ter lucro, né, por tantos prejuízos, e acaba fechando e todo mundo vai embora, então é prejuízo para todo mundo. Então busque sempre conhecimento, independentemente da sua função, independentemente da sua posição hierárquica, né? Se você é um responsável técnico, né? Se você é um responsável manipulador, mais ainda, como é que você vai passar conhecimento para a equipe se você não conhece, se você não tem o conhecimento? Então é importante essa busca constante pelo conhecimento, tá certo? Saber o que é que a vigilância exige, saber quais são as leis, quais são as portarias que regem o serviço de alimentação, né, que regem os procedimentos operacionais padrões, que tem que ser seguido, de saúde do manipulador, né, de higiene do ambiente, higiene dos alimentos. Então, tudo isso requer conhecimento das leis, das diretrizes que regem o serviço de alimentação, que são muitas. São muitos detalhezinhos e às vezes a gente não atenta porque simplesmente não tem o conhecimento daquilo. Então, conhecimento é poder, né? A gente sempre diz isso, tem essa frase, conhecimento é poder. E realmente, se você tem o conhecimento, você pode passar, né? E também, automaticamente, você pode cobrar. Como é que você vai cobrar alguma coisa da equipe, de alguém da equipe, se você mesmo não sabe o que é para cobrar, se você não tem conhecimento e não passa aquele conhecimento? Porque se você não passa, se você não conhece, você não repassa o conhecimento. Se você não repassa, você não tem como cobrar da equipe uma coisa que você não ensinou, né? Então, se você é responsável técnico, se você é responsável manipulador, se você é proprietário responsável por um serviço de alimentação, mais ainda, né? Mais ainda você tem que ter o conhecimento, porque é você que está na linha de frente, né? É você que está ali respondendo por aquela manipulação, respondendo até inclusive juridicamente, se for preciso, né? Você pode responder até na justiça, dependendo de cada caso, por aquele setor. Vier acontecer alguma coisa muito grave ali e você que está de linha de frente, você é responsável manipulador, responsável técnico, você vai responder por aquilo, né? Então, mais um motivo para ter conhecimento e para ter muito cuidado. Então, vamos passar para o segundo ponto. Seja humilde. Então, é o que eu digo. Você buscou conhecimento, você tem conhecimento, pronto. Você já buscou o conhecimento, você tem o conhecimento. Então, agora seja humilde, repasse o conhecimento, né? Não vai adiantar de nada você ter o conhecimento e você não repassar, não é? Vai ficar só para você, não vai servir para a equipe. Então, seja humilde, né? Seja humilde e repasse. Diga, eu sei, eu aprendi, mas eu não vou ficar só para mim. Isso é para qualquer pessoa da equipe, porque muitas vezes não é só
digo, não é só o responsável técnico, não é só o responsável manipulador, né? Todos da equipe têm sua importância e todo mundo tem algum conhecimento para passar, alguma coisa. Então, se você tem algum conhecimento, você vê o seu colega, você vê o colaborador fazendo alguma coisa errada, vai lá, conversa com ele, explica para ele mais uma vez. Ah, mas eu já expliquei. Explica de novo. Né? Explica de novo, pergunta por que, é que ele está fazendo, se ele já sabia, por que, é que ele está fazendo, né? Conversa com ele, sabe por que ele já foi passado aquela informação e por que ele está fazendo. De repente ele esqueceu, de repente ele pensou que estava certo. Então faz de novo, é um trabalho de formiguinha. Realmente, quem trabalha com gente tem que ter muita paciência, né? É uma das coisas que quem trabalha com pessoas tem que ter muita paciência. Ou você tem paciência, ou você não vai conseguir trabalhar com pessoas, né? Você vai trabalhar com outra coisa, né? Você vai trabalhar com móveis, né? Com objetos inanimados, mas não com pessoas. Para trabalhar com pessoas, você tem que ter paciência, né? E sempre estar conversando, né, com aquela pessoa. E perguntar, muitas vezes ele está fazendo porque não teve o conhecimento. Mas se você tem o conhecimento, seja humilde, né? E também por ter conhecimento, não acho que você sabe mais do que todo mundo. Escute, escuta a sua equipe. Pode ser que tenha alguma coisa que você não está conseguindo enxergar e alguém da sua equipe, não é por você ser o responsável técnico ou por você ser o gerente que você sabe tudo. Você é magnânimo, né? Não é isso. Ninguém sabe tudo, ninguém. Então, assim, eu, com quase 11 anos, né, de experiência, alguns anos dentro dos serviços de alimentação, eu aprendi muito, né? Aprendi muito durante as aulas que eu dei pelo SENAC, né? Eu formei 3 turmas de boas práticas de manipulação. E eu aprendi muito com meus alunos, né? Que eles vinham com experiências, eles vinham me perguntar algumas coisas, eu nunca ouvi falar nisso, nunca passei por essa situação. E eu aprendia com eles, porque a gente começava a imaginar, se essa situação fosse comigo, como era que eu agiria, né? Como era que eu resolveria? E aí eu passei muito conhecimento, eu passava muito conhecimento, né? Gostava muito de fazer isso, gosto muito de fazer isso, mas também aprendi muito. Então seja humilde, né? Seja humilde para ensinar e seja humilde também para aprender, para saber que você não sabe de tudo, né? Para saber que você não sabe de tudo e que você pode aprender também com os seus colaboradores, né, com o seu colega de trabalho. Então, repasse o conhecimento que você tem, esteja sempre aberto, né, trate as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado e absorva também conhecimentos bons, né, coisas que vá contribuir para o seu crescimento, né, como pessoa e como profissional. Então, nunca ache que sabe de nada, que não tenha nada para passar. Alguém sempre tem alguma coisa para passar e também não acha que sabe de tudo, né? Então, esteja sempre pronto a ensinar e sempre pronto a aprender. Procure saber da sua equipe. Tem alguma dúvida, alguma coisa que está acontecendo no serviço? De repente você é novo no serviço, naquele serviço, e tem gente que já está lá há mais tempo que você, e de repente tem algum problema, alguma coisa que aconteceu ali, e você não sabe e já tem acontecido antes. Você pode perguntar a alguém, ó, isso aqui, como é que funciona, como é que vocês fazem, e você tirar o que é de bom, né, o que é de proveito, e o que não puder ser aproveitado, você fala, ó, isso aqui não dá. Então já é uma forma também de você ir ensinando e aprendendo ao mesmo tempo. Então é muito importante isso na vida, né? Não só no serviço, na vida é muito importante. Dentro do serviço de alimentação principalmente. Porque o que é que acontece muito também? Já vi isso acontecer em serviço de alimentação e não deve acontecer. A pessoa, como eu falei, a pessoa chega lá, às vezes nunca trabalhou em nenhum serviço de alimentação, ou às vezes já trabalhou, mas por pouco tempo, ou em outro serviço que era totalmente diferente, porque os serviços de alimentação, eles diferem muito uns dos outros. Algumas coisas são básicas para todos os serviços de alimentação, mas dependendo do serviço de alimentação, por exemplo, um serviço de alimentação de um hospital é totalmente diferente de um serviço de alimentação de uma lanchonete, né? Tem algumas coisas que são básicas de todos, que são iguais, mas muitas coisas são diferentes, por ser um serviço, uma prestação de serviço totalmente diferente, não é?
Então, o que é que acontece? Às vezes a pessoa chega, nunca trabalhou, ou já trabalhou em serviço, em outro serviço que é diferente, ele não tem a experiência daquele serviço que ele está ingressando. E o que é que acontece? Muitas vezes as pessoas não querem ensinar, não querem repassar e deixa o novato, né, vamos dizer assim, deixa o pobre do novato lá jogado, jogam ele no setor, né, e não explicam o que é que ele vai fazer. Depois ele faz alguma coisa de errado, aí vem as cobranças. Então, isso traz um constrangimento, às vezes, muitas vezes, refazer um trabalho, né? Então, explica, chega alguém novato, se você é responsável técnico, responsável manipulador, treina, né? Tem que passar, sempre tem um treinamento da equipe, mas se chega alguém novato, ele não passou por aquele treinamento, já passou o dia do treinamento da equipe, traz ele, conversa com ele, mostra para ele o que é que ele vai fazer no setor dele, se tem uma pessoa ali mais antiga do que ele naquele mesmo setor, pede para a pessoa repassar para ele e fiscaliza, olha se está sendo bem passado e se está sendo passado de forma certa o serviço. E depois vê, pega o feedback daquela pessoa, pergunta se ele está com dificuldade, se ele aprendeu, se ele está conseguindo fazer, para ver se ele aprendeu realmente de forma certa. Porque às vezes o que é que acontece? Ou ele não aprende, ou a pessoa não explica, né, que ficou responsável para explicar, ou explica de forma errada. Então tem que ser visto se foi explicado, se ele entendeu e se foi explicado e ele entendeu da forma correta, tá bom? Então isso tudo é humildade de quem trabalha em equipe, tá certo? Tem que ser assim, todos unidos, né, como um corpo, todos os membros unidos em prol daquele corpo, de executar aquela atividade com um propósito, né, com um só propósito. Isso é o trabalho em equipe, né? Se você não consegue fazer isso, você tem ou que mudar seus conceitos, né? Ou então você tem que procurar outro trabalho que não seja em equipe, porque o trabalho de equipe é isso, tá bom? Então, não vamos mais nos alongar aqui, né? Porque é muito assunto para se falar só esses 3 tópicos aqui. Se a gente fosse falar, fosse contar todas as experiências que eu passei, que eu vi, então a gente ia passar o resto da tarde aqui. Então, por último, mas não menos importante, não quer dizer que só tem essas 3 dicas, não, aqui eu coloquei essas 3 dicas, mas tem muito mais, eu poderia dar 6, dar 10, dar 20, dar 30, né? Então, mas vamos focar nessas 3. Então, última de hoje, né? Última dica de hoje, mas não menos importante, é o respeito mútuo. Então, tudo isso aqui que nós falamos, né? Todas as experiências que nós falamos dentro de uma equipe tem que ter um respeito, né? A hierarquia tem que ser respeitada. Quem está mais na parte de cima tem que respeitar quem são os seus subordinados. Os seus subordinados têm que respeitar quem está no comando, né? A liderança. Então tem que se reportar, né? Aquela pessoa com respeito e um respeitando o outro. A pessoa da mesma equipe, do mesmo setor, tem que respeitar, né? Tem que respeitar o seu colega. Então, todos se respeitando dentro da equipe, todos se respeitando, já é, vamos dizer, meio caminho andado. Porque a partir do momento que há respeito, há escuta. Eu vou escutar se eu respeito a responsável técnica, o meu líder, o meu colega de trabalho, eu vou escutar. Se eu escuto aquela pessoa, então a gente vai poder conversar melhor, ver o que é que está de errado, né? Se aconteceu algum problema, saber por que aconteceu, com respeito, né? Com integridade, sem se achar melhor, né? Vamos voltar para sem se achar melhor ou pior do que o outro, tá certo? Porque dúvida todo mundo vai ter, errar todo mundo pode errar, né? Então, mas reconhecer o erro, né? E respeitar e dizer porque errou. Se tem alguma dúvida, procurar sanar aquela dúvida, não ficar com aquela dúvida para que não haja um problema futuramente, né? Dentro daquela equipe. Então, assim, respeito, né? A palavra para todo mundo, respeito mútuo. Se todo mundo se respeita, o trabalho vai ficar, o relacionamento vai ficar muito mais leve, né? O relacionamento com a equipe, uma equipe deveria ser leve, né? Para o trabalho ser mais proveitoso, o trabalho ser mais produtivo. Então, se o ambiente é leve, se você trabalha num ambiente pesado, que ninguém se respeita, é horrível, né? As pessoas adoecem por isso. Mas se você trabalha
num ambiente que todo mundo se respeita, todo mundo tem humildade de dizer quando errou, de ensinar, de aprender, né? Se todo mundo sempre busca conhecimento, está sempre atento com o que está acontecendo, né? Antenado para passar o que realmente tem que ser feito para minimizar os erros. Então, o ambiente se torna um ambiente de trabalho mais leve, né? Mais proveitoso, mais agradável. Então, se é um ambiente mais proveitoso, mais agradável, isso vai gerar um trabalho melhor, né? E um trabalho, uma equipe de alimentação, de serviço de alimentação, que tem um bom trabalho, vai refletir no seu produto final, no seu alimento, né? Então, tem gente que diz, já vi muita gente dizer, muitos chefes de cozinha, inclusive, dizer, quando a gente tá mal, o alimento também não sai legal, né? A comida sai amarga, sai ruim, não dá certo, o bolo desanda. E isso realmente acontece. Por quê? Porque se a gente está trabalhando preocupado, se a gente está trabalhando num ambiente pesado, né, num ambiente que não proporciona uma leveza, né, um ambiente alegre, né, isso vai refletir no que você faz, né, porque o estresse ele vai acabar você ficando com a cabeça cheia de coisas e você não vai prestar atenção nas coisas que você deveria e acaba às vezes por falta de atenção, por estresse, por estar um ambiente pesado, um ambiente muito cheio de problema, aí você acaba focando em outras coisas e esquecendo do que deveria fazer e aquilo atrapalha, né? Então, para ligar tudo isso, não é bem uma dica, mas para ligar tudo isso eu deixei separadamente porque é uma coisa que é importante sempre. Então, vamos virar aqui a página. Acho que vai dar para ver. Acho que vai ficar ao contrário, né? Diálogo sempre, né? Vai ficar ao contrário, né? Eu deveria escrever, eu não sei como é que escreve ao contrário, mas enfim, diálogo sempre, é isso que está escrito aqui. Então, sempre manter o diálogo para qualquer situação, para qualquer coisa que aconteceu, né? Saber por que aconteceu, se a pessoa já foi informada, feito eu disse, daquele trabalho e ele fez errado, por que ele fez? Não chega simplesmente, né, falando, esbravejando, não, isso não é bom para o ambiente de trabalho, né? Então, chamar a pessoa para conversar, se for preciso até chamar em particular, se for uma conversa mais dura, né? Evitar, mas isso já são outras dicas, mas evitar, né, conversar na frente de outros, né, para não causar constrangimento, né? Evite sempre o constrangimento. Então, o diálogo é sempre importante, sempre, né? A gente já sabe disso, isso na casa da gente, né? Isso com os amigos, né? Às vezes é um mal entendido e hoje em dia com essas redes sociais, né? Essas redes sociais, às vezes a gente fala, escreve uma coisa, a pessoa não entende o que a gente escreveu, até pela escrita, a pessoa diz, você tá com raiva? Como que eu escrevi? Como é que você diz que eu tava com raiva? Não, pelo jeito que você escreveu, tô achando que você não vê o que a pessoa, né? E acontece às vezes mal entendidos, né? Coisa que pode ser sanada simplesmente com um diálogo. Então, conversar sempre, minha gente, né, com o seu subordinado, conversar com a pessoa, né, que você trabalha, independentemente da função, da posição. Então, converse com aquela pessoa, é, é, pergunte o que é que está acontecendo, né? Se você nota alguma diferença, uma pessoa que era muito produtiva, e de repente aquela pessoa começa a cair a produção, a ser uma pessoa mais triste, era uma pessoa que conversava mais, que interagia, né, com a equipe, e de repente aquela pessoa passa a não interagir mais. Então conversa, chama, né? Se precisa em particular, chama para conversar com aquela pessoa, saber o que é que está acontecendo. Então, são essas as dicas que eu deixo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Que gostem dessas dicas. Vamos depois preparar outras lives, né? Outros conteúdos. Sempre eu estou botando algum conteúdo aí no meu YouTube também, no canal do YouTube, quiser acessar. Alimento e Qualidade também. No YouTube, é o mesmo nome aqui do Instagram. E se quiser mandar alguma dúvida, tem o e-mail também, alimentoequalidade@gmail.com. Então, quiser mandar alguma dúvida por e-mail ou quiser deixar alguma pergunta aqui no Instagram, né? Tem vídeos lá no canal do YouTube também, quiser ir lá para olhar os vídeos mais completos.
E eu sempre vou estar postando conteúdo lá, aqui também, tá bom? E se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, quiser mandar por e-mail, também fique à vontade, tá certo? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde, um cheiro bem grande e até a próxima.